Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha. Eu sou a Gabi Gouveia, meu pai tá aqui comigo. É nóis. É nóis. E eu queria começar dizendo, gente, para você que tá ouvindo no rádio ou tá assistindo a gente no YouTube também, que você pode participar mandando a sua pergunta, tá bom? A gente pode colocar o QR Code na tela para você, pode colocar na descrição, a gente tem um Slido que a gente recebe perguntas. Você também pode colocar no chat do YouTube. Eu vejo que a galera tem comentado os vídeos lá, Arley, o Alex, uma galera que eu ainda não conheço, mas prazer, seja bem-vindo. Então você pode aproveitar e deixar seu comentário lá. Por quê? A gente recebe perguntas em outros programas, às vezes quando a gente tá ao vivo ou encontra alguém, mas é ideal que você que tá ouvindo e assistindo participe também, mande dúvida, pergunta, tema pra gente conversar aqui, tá bom? Então, queria muito começar fazendo esse convite pra você. E hoje, pai, eu tava assistindo um vídeo e aí estava assistindo uma pregação. E na pregação, o pastor estava explicando sobre a natureza de Deus. E como, muitas vezes, por não entender a natureza de Deus, as igrejas afastam as pessoas. E aí, a justificativa dele foi que a percepção que a igreja estava tendo de Deus, da natureza de Deus, é que Deus era o mesmo em situações. Então, ele fala que no Primeiro Testamento Deus é um e no Segundo Testamento Deus é outro. E aí, ele usa o argumento de que no Primeiro Testamento... No último, Deus é um Deus punitivo. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele é punitivo, ele é mau e não sei o quê. E ele não é assim, né? Ele não é mais esse Deus. Ele é um Deus bondoso, misericordioso. Só que aí eu fui na minha igreja e o meu pastor dessa minha igreja, ele falou outra coisa. Ele estava explicando sobre justiça e misericórdia. Que, ao mesmo tempo que um pai, que na pregação desse pastor ele também usa o mesmo exemplo, ele fala um pai. Nunca um pai vai ser punitivo e ser amoroso num só. Não tem como um pai ser os dois. Então ele fala, nunca que Deus... Mas lá na sua igreja é esse pastor que vos fala. Que disse que, beleza, Isso. ele pode ser justo e pode ser misericordioso. Então, aí você foi lá na pregação e falou, um pai ele é justo e misericordioso. Para que ele ame plenamente seu filho, precisa aprender a ser justo. Muito bem. E aplicar a justiça na vida do seu filho. Exato. Aí eu estava assistindo a pregação e esse pastor falou o oposto. Diz assim, um pai nunca será punitivo. Só que ao aplicar a justiça para um filho, é necessário agir com punição. Não, então, Não? Vamos lá, vamos entender tudo. Só a última coisa que ele menciona é que um Deus que ama nunca permitiria que um filho fosse para o inferno. E aí eu fiquei na dúvida. E aí ele não acredita num Deus de fogo consumidor. Exato. Muito bem, eu vi alguma coisa nesse sentido. Bom, a questão toda é o seguinte, que aí a gente tem um problema seríssimo, né? No Antigo Testamento, tinha um cara que era um colecionador. No Antigo Testamento, não, na Antiguidade, era colecionador de textos bíblicos, chamava Marcião. O Marcião, uma boa parte dos livros que você tem na Bíblia eram da coleção do Marcião, tá? E ele foi chamado de Marcião o herege. Por quê? Porque ele viu essa mesma coisa. O Antigo Testamento, um Deus punidor, um Deus justo, um Deus que, se você espremer o Antigo Testamento, sai sangue. Exato. Mas se você espremer o Novo Testamento, sai flores, sai corações, sai amor. Cheiro de rosa. Porque ele entendia, então, que existiam dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, que é um Deus punidor, um Deus justo, de justiça, e um Deus do Novo Testamento, que era o Deus de misericórdia. O problema é que, nesse tipo de visão, você elimina os atributos de Deus. Deus ele só consegue ser uma coisa só. E é mentira, isso, tá? Isso é mentira total. Tá? O Deus do Antigo Testamento ele é justo e misericordioso. Por exemplo, você pega o livro de Jonas.
Jonas está indo lá em Nínive e está dizendo, olha, arrependam-se, tudo bem? Vocês precisam se arrepender, senão Deus vai vir e vai acabar com tudo, tudo bem? Ele está apresentando a justiça de Deus futura, mas dentro de um processo de misericórdia. Por quê? Se fosse fazer justiça, queimava todo mundo ali agora. Mas ele tem misericórdia dos ninivitas. Então, o que ele faz? Ele estende isso. Quando você vai no livro de Naum, já acabou. Quem apresentou misericórdia foi Jonas. Quem está apresentando a justiça é Naum. Então, o justo e misericordioso está no Antigo Testamento, porque ele é o mesmo Deus e essas são as principais características dele. Existe o Deus, a característica de Deus que flexiona o processo todo, que estica a corda. Jonas diz isso, eu sei que você é longânimo, eu sei que você tem paciência, que você estica a corda. Joel também fala que ele é tardio ao irar-se. Muito bem. Então, a gente está dizendo que essa misericórdia está aparecendo no Antigo Testamento. Mas quando alguém quer fazer esse tipo de coisa de que não se pode ter limites para as coisas, ele vai exatamente falar isso. Não, eu não acredito num Deus que faz justiça. Eu acredito num Deus que... Isso é uma bobagem gigantesca, uma heresia daquelas estúpidas. Então, Deus pune mesmo. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, tem lá uma parábola que é da figueira que está na vinha. Certo? Sim. Então, um dono tinha uma fazenda, ele vai até o cuidador da fazenda, o vinhateiro, ele chega lá e fala, olha, essa figueira aqui, eu já venho há 3 anos aqui e ela não dá fruto, é injusto que ela fique aqui. Por quê? Porque ela está consumindo os nutrientes da vinha. Então, arranca ela e joga ela fora. Tudo bem? E o vinhateiro diz assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou cavar em volta, vou nutrir ela, se ela der frutos, muito bem, a gente vai comer vinhos e chupar uva, tudo bem? Mas se ela não fizer isso, você vem, o senhor vem, é isso que ele diz para o dono da vinha, você vem e arranca ela. Todo mundo faz isso e fica assim, não, o dono da vinha é Deus. Na verdade, essa parábola não está falando disso. Está falando dos 2 atributos de Deus. Que isso era, nos escritos antigos, era normal se descrever os atributos de Deus conversando. E é isso que está acontecendo lá. O que está conversando, o dono chama justiça. E o vinhateiro é a misericórdia de Deus. Então, a justiça e a misericórdia de Deus estão conversando. Nossa. A justiça fala, não é justo que ele esteja aqui, arranca ele. Aí, a misericórdia fala, não, calma, vamos esperar mais um pouco. Você entendeu? Se não fizer, muito bem, pode arrancar e jogar fora. Mas se fizer, deixa ela aí. Tudo bem? Aí, mas se ela não fizer, o Senhor vem, justiça, e põe um ponto final. Não acreditar que existe justiça, que existe limite, faz com que a vida se torne um caos. Total. Você entendeu? Por quê? Porque como é que eu vou interagir com você se eu não sei os seus limites e os meus limites? Quer dizer, eu vou atropelar as coisas o tempo todo. Não existe, o caos social vai ficar implementado. Então, a justiça precisa existir. Justiça como limite, justiça como lei. Então, se eu não entender que existe justiça, existe lei, eu vou passar no farol vermelho todas as vezes. Vou criar um caos, vai ter acidente, vai ter gente atropelada porque vai estar passando na faixa, eu vou passar em cima, você entendeu? E existe uma punição para quem quebra essas leis. E essas leis existem para a manutenção da vida e do equilíbrio social, do equilíbrio das relações, você entendeu? Quando a gente elimina o fator justiça ou o fator punição da justiça, porque a justiça pune, e não tem a perspectiva de que um dia Deus vai pôr um ponto final no esquema ruim, a vida vira um caos. Então é necessário entender que Deus, ele é tanto justiça quanto misericórdia. Ele é o Deus que estica a corda, é o Deus que vai falando tudo bem, amanhã ela vai fazer, amanhã vai fazer, amanhã vai fazer, mas em algum momento ele vai chamar e vai falar assim, opa, se você não mudar de atitude, isso é misericórdia. Se você não mudar de atitude, a justiça vai vir e vai pegar você. Entendeu? E aí você não muda de atitude. E nem acredita que a justiça vai te pegar. E uma hora a justiça te pega.
Entendeu? Porque é fator sine qua non da vida. Justiça e misericórdia. Até porque senão, tipo, a gente não ia escolher nada, você não acha, no final? Então, não entendi onde está a escolha. Tipo assim, parece que se eu não entendo a razão das coisas, eu não entendo o valor delas, talvez? Bom, tudo bem, todas essas coisas estão intrínsecas nesse lugar. Mas é assim, e, inclusive a justiça está lá e ela não é nem imposta. Porque você pode escolher quebrar. Você entendeu? Todo mundo fala, não, o cara vai vir, a lei, ela é impositiva. Não, você pode escolher quebrar. Mas você vai quebrar e vai ter uma consequência. O que todo mundo está chamando de punição, a lei chama de consequência. Você entendeu? É uma consequência. Eu quero passar no farol vermelho. Tudo bem, tem uma consequência para isso. Você entendeu? Como tem uma consequência você não passar o farol vermelho. A consequência é que vai levar mais tempo para você chegar onde você precisava. É uma consequência. Você assume. Você prefere chegar mais tarde onde você precisa ir ou pagar uma multa? Eu prefiro pagar a multa. Beleza, pode ir. É consequência. Você entendeu? Não é que Deus vai te punir, como ele é mau. Não, existe uma consequência das suas ações. E é engraçado entender isso, porque a vida cristã ela é feita exatamente de autonomia e responsabilidade. Ele te fez um ser autônomo. Entendeu? E você tem responsabilidade naquilo que você decide na sua vida cristã. Eu decidi pecar. Existem consequências no meu pecado. Tudo bem. Eu decidi não pecar. Existem consequências no meu não pecar. Também. Podem ser positivas ou podem ser negativas. Todos os lados. Você entendeu? Agora, existem consequências. Autonomia e responsabilidade. Justiça e misericórdia. Essas coisas vão andar sempre com a gente. Então Deus pune? A lei pune. Ok? Por quê? Porque Deus fez a lei. A lei é justa. Se você quebra a justiça, a lei já prevê consequências que você está chamando de punição. E ao mesmo tempo, ele ama. Por isso que ele ama você, porque ele fez a lei. Exato. Para que você possa viver em paz, em tranquilidade e equilíbrio. A lei existe para isso. Deus não tem personalidades diferentes dependendo do período. Não. As duas características são dele. Justiça e misericórdia. Ok, muito bem. E você foi criada com autonomia e responsabilidade. Muito bom. Se você quiser participar do nosso programa, a gente vai voltar semana que vem. Então, você pode mandar sua pergunta. Nossa, pai, valeu, hein, por me responder. Às vezes a gente rola o feed do Instagram e vê umas coisas e fala, quê? Muito bem. Bom, gente, até semana que vem. Esse foi mais um De Pai para Filha. Até lá. De Pai para Filha. Realização Transmundial.